Passadina foi um bom negócio, foi um negócio dentro do planejamento estratégico da Petrobras na época e, como tal, foi aprovado pelo Conselho. Esse projeto é um projeto que, inclusive, nós compramos outras refinarias e outras refinarias foram examinadas para serem compradas. Havia um plano estratégico aprovado pelo Conselho no governo anterior, já em 99, que previa o refino de 300 mil barris por dia de petróleo brasileiro pesado no exterior. Então, esse projeto se enquadrava perfeitamente dentro dos requisitos estratégicos aprovados pelo Conselho de Administração da Petrobras. Então, não há nenhuma contradição nisso. Eu mantenho isso e o que eu afirmei na época foi exatamente isso. A avaliação que foi feita pelos auditores do TCU contém alguns equívocos que levaram a essa divulgação fartamente explorada pela mídia de um prejuízo que inexiste esse prejuízo. Isso está suficientemente demonstrado na nossa defesa, a defesa não só minha, como dos demais diretores que aprovaram isso, e do Conselho responsável pela aprovação. O Conselho da Petrobras é que é responsável pela compra de ativos de qualquer espécie. Então, isso não muda ratifica o meu depoimento. A segunda questão, eu não entendi a dúvida, porque existe no Estatuto da Petrobras os diretores, os gerentes e os conselheiros têm direito à defesa paga pela Petrobras, como tal está acontecendo agora. Quer dizer, isso A sua defesa está sendo paga pela Petrobras? A minha defesa está sendo paga pelo seguro. É uma forma indireta. Não, mas tudo bem. A Petrobras tem a verdade, só a verdade. A verdade. Existe uma figura chamada, que é um modelo americano, que é o D&O, que é o seguro que cobre atos de gestão de diretores e conselheiros, né? E esse seguro a Petrobras sempre pagou e cobre toda a atividade de defesa vinculada à gestão desses diretores ou dos conselheiros. Consequentemente, a defesa do Paulo Roberto, consequentemente, também foi paga por esse sistema? Ao menos na fase inicial? Eu não posso... O senhor disse que eram a todos? Não. No que diz respeito, aí você tem... O que eu quero dizer é o seguinte... Esse seguro, ele cobre... Doutora, só um segundinho, Paulo Roberto. Por favor, Paulo. Volume, o som aí, o homem quer falar que tem microfone, é difícil. Só para esclarecer, a defesa de Paulo Roberto Costa, a Petrobras não pagou um centavo. A defesa de Paulo Roberto Costa, quem está pagando com muito sacrifício é Paulo Roberto Costa. Pois é, rapaz. Bom, então isso aí. Mas, de qualquer forma... Só a sua, então, que está Não, só a minha não. A minha não, porque todos os diretores da Petrobras... Não, todos os diretores foram imputados pelo TCU. Então, todos os diretores em exercício e ex-diretores, a defesa está sendo paga pelo seguro contratado pela Petrobras. Em outras palavras, pelo povo brasileiro, então? Não. Isso faz parte da administração das grandes empresas. Isso não é uma exclusividade da Petrobras. Bom, assim, uma ressalva. Esse seguro só cobre a defesa. No caso de condenação ou dolo comprovado, o seguro tem que ser ressarcido pelo responsável. Isso faz parte da condição do seguro. Essa defesa, inclusive, no âmbito criminal, em todos os níveis? Desde que vinculada à gestão. Tá? Bom, eu estou esclarecendo como funciona. A terceira questão, eu não entendi. Essa ratifica... Eu não ratifiquei nada de criminoso. Essa terceira questão eu não entendi. Qual é o... O senhor falou de criminoso, não sei o que eu ratifico. Não, eu não entendi essa questão. Não, que foi no questionamento do deputado Embaçaí. Como é que está aí? Foi perguntado ao senhor se o senhor confirmava que Paulo Roberto era um criminoso. Nunca falei isso. O senhor disse que não, porque ele não tinha sido julgado, e aí depois foi argumentado que, por ter feito a delação premiada, ele assumia e se colocava como um criminoso, e todo o Brasil sabe disso. Isso foram os questionamentos. E o senhor apenas afirmava que ele ainda não tinha sido julgado. E eu continuo ratificando, eu não tenho julgamento nenhum sobre o Pode ser criminoso, mas não foi julgado, é isso? Não concordo com isso. Ah, tá. Aliás, eu falei isso no meu depoimento na última vez que eu vim aqui na CPI. Então, agora eu entendi a pergunta, doutor senador. A questão
do esquema eu ratifico a minha posição, eu desconheço esse esquema e também desconheço qualquer esquema de propinas. E finalizando, eu queria fazer um esclarecimento. Eu entendi, independente da questão se o advogado pode falar ou não, eu li a convocação e a convocação é muito clara. Eu fui convocado, até por uma convocação do deputado Bassi, para uma aclaração e para esclarecer divergências de depoimentos meus e do doutor Paulo Roberto. Então, é isso que eu queria, que acho que o meu advogado queria ressaltar é isso. Um ponto que então, não foi respondido. E aí, por favor, deputado, a exemplo dos senhores, eu não conheço os termos da delação premiada. Tá? Então, eu não vou responder a perguntas que são extraídas de vazamento ou de possíveis informações ou ilações da mídia. Isso eu quero deixar bem claro. Não é que eu vou me recusar a responder qualquer pergunta. Eu não vou responder a pergunta que eu desconheço e que os senhores também desconhecem. Deixa apenas uma questão que não foi clara, que eu lhe perguntei se o senhor recebeu propina. Sim. O senhor fala que desconhece o termo, mas o Paulo Roberto sabe o que disse e o senhor sabe o que fez, se fez ou não fez. Então, entre vocês sabem. Então, eu pergunto assim, o Paulo reafirma e confirma tudo o que disse. O senhor recebeu ou não recebeu propinas? Diga sim ou não. Não, é simples. Eu ratifico o que eu disse aqui no meu depoimento na CPI, acho que foi 12 de setembro. Que não recebeu? Não recebeu. Portanto, se o Paulo Roberto afirmou isso, ele mentiu, então, na sua... Eu não conheço, volto a repetir. Aí o senhor está fazendo uma ilação. O Paulo sabe o que ele disse, não é ilação. O senhor está entrando no terreno do se. Se não é... O senhor sabe se está dizendo a verdade. Aí não é ilação. E o Paulo sabe se disse isso ou não. Eu só estou fazendo uma conclusão. O senhor está dizendo que o Paulo mentiu. Eu não conheço, volto a insistir, eu não conheço o depoimento do Paulo Roberto. Tá bem. Permite apenas para ajudar o senador? Permito. 30 segundos. Permito, por favor. Apenas para não passar em branco, que foi dito aqui, o senhor Cerveró depôs aqui várias vezes e tal, mas isso não tem muito, não serve muito, porque o Paulo Roberto já deu um depoimento na CPI também e negou tudo, e agora fez a delação. Então, as coisas são muito versáteis, mudam muito do dia para a noite aqui.